Nós voltamos hoje ao estudo na Epístola aos Romanos. Estamos caminhando também para finalizar. Ainda faltam praticamente 2 capítulos. Faltam alguns capítulos ainda. Mas estamos caminhando para o término do estudo na Epístola aos Romanos. Nós já vimos anteriormente que nos capítulos de 1 a 11 nós tratamos da obra de Deus em nosso espírito, a justificação pela fé, a santificação, a eleição dos crentes em Jesus. Já vimos que o capítulo 12 trata da obra que Deus deseja realizar de maneira prática em nós. Vimos que primeiro devemos nos oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o nosso culto racional a Ele. Vimos em segundo lugar que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas deixar-nos transformar pela renovação da nossa mente. Vimos que isso tem propósitos bem definidos. O primeiro propósito, para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo propósito, para exercermos os dons ministeriais no corpo de Cristo. Isso vimos nos versos 3 a 8. E hoje nós queremos ver o terceiro propósito. E este é para um bom relacionamento uns com os outros no corpo de Cristo. O texto diz assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nós temos aqui 5 exortações relacionadas ao amor no contexto do corpo de Cristo, ou seja, no contexto da igreja. É disso que tratam os versos 9 e 10. A primeira exortação, e é necessário, ainda que talvez nem para todos, não para todos, mas é importante ressaltar que exortar não é outra coisa senão incentivar, encorajar e, é exatamente esse o sentido da palavra exortar. É levantar, alguém que está abatido, que está acomodado, que está indiferente, frio, dar uma palavra de ânimo, de encorajamento para que essa pessoa se levante, para que essa pessoa se erga. É isso que nós queremos dizer com a palavra exortação. E a primeira exortação é no sentido de que o amor deve ser sincero. Em outras palavras, quando você amar, seja sincero na manifestação desse amor. Algumas versões dizem assim: o amor seja não fingido. E outras ainda: o amor seja sem hipocrisia. Eu creio que uma das coisas mais fáceis é o fato das pessoas aparentemente manifestarem o que nós poderíamos chamar de amor no contexto do mundo em que nós vivemos. Basta que você seja amável com as pessoas, basta que você as trate bem, e essa seria uma maneira de você manifestar amor às pessoas, dando um sorriso,
sendo gentil, sendo cuidadoso, atencioso. Tudo isso é uma forma de amor. Mas é possível fazer tudo isso e ainda assim não sermos sinceros naquilo que fazemos. Vai depender da motivação que nos leva a agir dessa maneira. Deixe-me citar um exemplo, sem querer com isso ofender quem quer que seja. Mas nós temos que convir que, por exemplo, os espíritas são muito mais ágeis em fazer coisas que eles chamam de caridade. E caridade é uma palavra que pode ser traduzida também por amor. E nós não temos o direito de julgar quem quer que seja quanto às motivações pelas quais elas fazem aquilo. Mas eles têm obras sociais de uma... Bom, eles se concentram basicamente em obras sociais. Agora, por que eles fazem isso? Porque eles creem que é através das obras que eles serão justificados. É através das boas obras que eles vão ganhar um pontinho lá no céu e que eles vão ser merecedores de uma situação melhor através de sucessivas reencarnações. Então, essa motivação não é a motivação bíblica. A motivação bíblica para a prática das boas obras é bem diferente. A Bíblia não ensina que eu sou salvo por meio da prática das boas obras. É por isso que a Bíblia diz, não por obras, para que ninguém... Aliás, o texto diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o texto não termina aí. O texto continua dizendo, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para a prática das boas obras. Então, as coisas, do ponto de vista bíblico, são inversas. Nós não amamos, não demonstramos amor, inclusive de maneira prática às pessoas, porque queremos com isso ganhar o coração de Deus, porque com isso queremos fazer média com Deus, porque com isso nós queremos obter alguma vantagem, como fazem muitas pessoas hoje, dão um agradinho para A, para B, para C, para encontrar certas facilidades de acesso a determinados lugares e obterem determinadas vantagens. Assim como se faz isso no mundo de hoje, também muitos pensam que podem fazer assim com Deus. Mas Deus estabeleceu que não é esse o critério. Eu e você não podemos fazer boas obras, não podemos demonstrar amor sequer, se não fizermos por meio do seu Filho. Isso por uma razão muito simples. Até hoje, ninguém amou como Jesus amou. Ninguém amou, primeiro, como Deus amou, ao ponto de dar o seu próprio Filho para receber sobre ele o pecado de todos nós. Ninguém amou mais do que Jesus amou, ao ponto de se oferecer-se a si mesmo para então nos remir de todo o pecado. Mas o texto ao qual nós estávamos nos referindo, ele diz que não é por aí, não é porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para ninguém se glorie, para que ninguém se ache melhor do que quem quer que seja. Não por obras,
olhos, para que ninguém se glorie. Depois disse: pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para a prática das boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. É mais ou menos isso que está dito em Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10. Muito bem. Então, a questão não é a expressão do amor, mas é o que está no nosso coração quando nós expressamos amor. E se não houvesse essa preocupação, não havia necessidade de mandamento, não havia necessidade de uma exortação. Então o texto diz: o amor deve ser sincero. Isso significa que pode ser, o amor pode não ser sincero. E se nós somos crentes em Jesus, a maneira de manifestar esse amor não pode ser como o mundo manifesta. Nós não podemos ser agradáveis às pessoas à vista delas, não podemos agradá-las para fazer média com elas. Isso é uma falsa motivação. E esse amor não é sincero, esse amor é egoísta, esse amor é interesseiro, e não é o amor que é ensinado na palavra de Deus. O Salmo 62, verso 4, a segunda parte diz assim: eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Você já terá participado, eu creio que todos nós participamos disso, infelizmente. Às vezes você está numa rodinha e de repente chega alguém e alguém que está conversando com você se desdobra de amores por aquela pessoa e imediatamente aquela pessoa sai dali e ela então casca, começa a falar mal daquela pessoa. Então a gente descobre que tudo aquilo não passou de uma encenação, tudo aquilo não passou de hipocrisia, tudo aquilo não passou de fingimento. E na igreja do Senhor Jesus isso não pode ser assim. Esse tipo de atitude não deve existir entre nós. Amar é imprescindível, é essencial, é uma característica de Deus, logo também de Jesus Cristo, porque Ele é Deus com Deus, e logo dos que querem ser seus discípulos. Quem mais falou sobre amor no Novo Testamento? O apóstolo Paulo também fala bastante sobre o amor, e Romanos foi escrito por ele, mas João, de uma forma muito especial, falou sobre isso. E ele descreve Deus como aquele que na sua essência é amor. Ele diz assim, vamos passar mais à frente. 1 de João 4, 7 e 8. Ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bom, o trecho está dizendo que é óbvio, quem ama, ama porque nasceu de Deus. E esse texto vem comprovar o que acabamos de dizer: eu e você não podemos amar se primeiro não tivermos nascido de novo. Se não tivermos nascido de Deus. Só os filhos de Deus têm o amor de Deus. O amor de Deus, diferentemente dos amores deste mundo, é um amor ágape,
E o amor ágape é aquele amor sacrificial. É aquele amor que o homem é chamado a ter para com a sua esposa, quando disse que o marido deve amar sua mulher da mesma forma como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso fala de um amor sacrificial. Sempre que a Bíblia fala, tem apenas algumas exceções que nós vamos mostrar, poucas aliás, que vamos mostrar, porque o nosso objetivo não é esse. Mas quando a Bíblia fala em amor, e destaca amor, a palavra usada é a palavra ágape. E essa palavra fala de um amor sacrificial. É a que caracteriza o amor de Deus por nós e caracteriza o amor de Jesus revelado ao dar a sua vida por nós. Então o texto diz: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então isso tira qualquer sombra de dúvida ou possibilidade de alguém dizer: eu amo. Tá. N razões nos levam a amar, independentemente de Deus. Eu amo porque eu sou bem tratado, eu gosto de ir a lugares onde me tratam bem, e a pessoa que me trata bem, eu também trato bem. Agora, pisa no meu carro e diz umas coisas que eu não gosto de ouvir, me xinga, e o que eu vou fazer? A minha natureza humana vai ser revidada, a menos que você não seja humano. Existem pessoas que parecem que você pode fazer o que quiser com ela, que ela não reage. Mas vai chegar um momento que ela vai reagir. Quando ela reagir, sai de baixo, porque ninguém é tão manso assim como muitas vezes parece. Se ela consegue manter-se mansa, ela vai conseguir até um determinado ponto, mas vai chegar um momento em que ela vai extravasar naquilo que realmente o homem é capaz de fazer, e todos nós somos capazes de fazer. Já temos dito aqui inúmeras vezes que eu e você, se não estivermos debaixo do domínio de Deus, nós somos capazes de matar uma pessoa. Alguém duvida disso aqui? Muitas vezes nós vivemos situações em que você tem vontade de voar no pescoço de alguém. Quem aqui nunca viveu essa situação? Levanta a mão. Cadê o corajoso? Não. Nunca sentiu vontade de estrangular ninguém, não? Eu nunca voei no pescoço de ninguém, não. Mas eu já vivi muitas situações em que fiquei irado. Então esse é o amor humano, essa é a capacidade humana. Nós amamos até um certo ponto e amamos aqueles que nos tratam bem. Mas o amor de Deus é um amor incondicional. É aquele amor que levou Jesus à cruz, e quando ele caminhava para a cruz, ele fez uma oração ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E foi Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, quando era apedrejado, orou de modo semelhante ao Pai, pedindo que perdoasse aqueles que o estavam apedrejando e o fizeram até a morte. Então, se você ama, você é nascido de Deus e você conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, João coloca as coisas assim muito claras e muito definidas. Você não pode amar se você não conhecer a Deus. Quem ama, quem conhece, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Para entender o que o João está dizendo, é preciso que você entenda um contexto maior. E sempre que ele fala de alguém que não ama, é alguém que guarda ódio, guarda ressentimento, é alguém que não perdoa, é alguém que tem uma atitude exatamente oposta. Eu e você muitas vezes perdemos a cabeça e podemos fazer e falar coisas que nós não gostaríamos de falar. E nesse caso eu tenho que confessar que eu pequei, que eu errei, que eu não falei o que queria falar. Aquilo saiu num momento de raiva, de ira, num momento em que eu e você teremos perdido a cabeça. E isso significa que você esteve naquele momento totalmente entregue à sua carne. Significa que Deus não estava no controle da situação, porque você resolveu, escolheu fazer o que você queria. E quando eu faço isso, eu entrei por esse caminho. E os irmãos sabem que o diabo é perito em cutucar a gente com vara curta para você sair do sério, para você sair do espírito, porque as armas dele são carnais. E a Bíblia diz, quando ele foi amaldiçoado, que ele deveria comer pó todos os dias da sua vida, através da figura da serpente. E de quem é que a serpente se alimenta? Do pó. O que é que pó é? Nós somos carne, então nós somos pó. Então ele age nesse mundo através do pó, e o pó sou eu e você. Sempre que nós damos ocasião à carne, nós estamos dando ocasião ao inimigo, porque ele se vale através de nós. Jesus disse que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ele disse que, olha, eu estou falando um monte de coisa que eu não queria falar. Não é que eu não queria, eu não estava pensando em falar, mas João capítulo 10. Ele diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe pelo outro lugar, é ladrão e assaltante. Aqui fala de alguém que entra no aprisco das ovelhas. E ele está se referindo a Satanás. Jesus, quando veio este mundo, ele que sempre foi Deus e viveu com Deus, ele entrou pela porta que é possível e permitido legalmente entrar no mundo, através do nascimento de uma mulher. E é por isso que ele veio em carne. Ele se tornou homem e viveu entre nós e participou das mesmas experiências que eu e você temos, exceção feita a do pecado. Mas Satanás, ele pula a cerca, ele invade a vida das pessoas que dão espaço para ele, e ele muitas vezes oprime as pessoas, muitas vezes ele se aposta das pessoas, e ele se vale então dessas pessoas que estão na carne, estão em pecado, e ele age através delas. Então, é por isso que ele não entra legitimamente. E ele então se vale da carne. Você deu brecha, você deu oportunidade. Se você é crente, você pode ser oprimido se você estiver em pecado. Eu ainda nunca vi um crente literalmente possesso. E creio que alguém que é tomado dessa maneira
Eu não vejo base bíblica para pensar em possessão na vida do crente. Mas eu já vi crente oprimido, já vi crente que ter a mente tomada pelo inimigo. Não chega a ser uma possessão, mas toma a mente da pessoa. Já vi isso mais de uma vez acontecendo. E tudo porque essas pessoas abriram espaço na sua vida para que ele pudesse agir. Eu nem sei porque que eu estou dizendo isso, mas Deus sabe. Então, voltando ao texto, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A palavra de Deus também diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Justamente porque somos filhos de Deus, nós devemos ter um comportamento compatível com aquele que caracteriza Deus. Efésios 5, 1 a 2 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Por que eu devo amar? Porque Deus é amor. E isso me faz entender aquilo que nós temos falado muitas vezes. Se você é do Senhor, se você nasceu de Deus, você tem o amor de Deus em você. Aliás, em Romanos capítulo 5, diz que esse amor é derramado em nossos corações. 5:5. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Romanos 5:5 diz assim: e a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Então esse amor existe aí dentro de você, e é por isso que Ele diz para mim e para você que eu devo ser imitador de Deus. Por que Ele tem que dizer isso para mim se esse amor está no meu coração? Se quando eu sou salvo, redimido, eu recebo o Espírito Santo que derrama esse amor em meu coração. Eu preciso dizer isso para que a minha mente entenda que um comportamento diferente do amor que Deus revelou a nós é incompatível com a vida que Ele nos deu. Para que a vida do Senhor possa manifestar-se, possa expressar-se, a minha mente tem que estar renovada. É isso que trata o texto, Romanos 2, 1 e 2. Especialmente o verso 2. Nós somos convidados a nos amoldar a 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o apóstolo Paulo está fazendo exatamente isso, está nos dando meios de discernir o que é que tem que mudar na nossa mente para que o amor dele possa se manifestar. Jesus também nos ensinou isso. Ele disse que o amor autêntico caracteriza os discípulos de Jesus. Ele disse: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nós temos dito aqui inúmeras vezes que amor não é algo que eu tenho que sentir, é algo que eu escolho fazer e viver. Se a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito de Deus, que me é dado a você também, então a única coisa que pode impedir isso
é a minha mente. Então, Jesus está dizendo, olha, a maneira das pessoas saberem que vocês são meus discípulos é vocês se amarem uns aos outros. E quando ele diz, está dizendo, é uma questão de você tomar uma posição e assumir algo que caracteriza a vida que você tem. Ele não está dizendo para eu e você fazermos uma coisa que eu e você não possamos fazer. Então nós temos que escolher, e temos que escolher amar, e temos que escolher perdoar, e temos que escolher tomar atitudes que revelem amor. Devemos, se até então fomos, o nosso amor foi interesseiro, foi egoísta, teve uma motivação errada, teve um propósito errado, se agimos hipocritamente, então é tempo de entender que não é para ser assim. Eu tenho que me arrepender, me converter desse mau caminho e então fazer o que o Senhor manda. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Eu já disse, se fosse uma coisa assim natural, não havia mandamento. O mandamento exige que eu e você tomemos uma posição. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus disse que eu e você temos que amar as pessoas como Ele amou. E como foi que Jesus amou? Capítulo 13, logo no início, tendo Jesus amado os seus, os amou até, relembra? Até o fim. Então, o amor incondicional, o amor que Ele teve para com Pedro, Pedro pisou na bola, Pedro errou, e não foi só Pedro, Tiago e João, os que andaram mais perto dele foram os que mais erraram, disseram mais bobagens, disseram mais asneiras. Eu não sei se foi mais, não sei se foi Tiago ou João, mas eles entraram na cidade dos samaritanos e foram mal recebidos, e eles sugeriram a Jesus que mandasse descer fogo dos céus para queimar aqueles samaritanos tudinho. Jesus disse: olha, vocês não sabem de que espírito vocês são. Foram eles mesmos que pediram para ter um lugarzinho especial no céu que os diferenciasse dos demais colegas de apostolado. Queriam sentar um à direita, outro à esquerda de Jesus, e pediram isso por motivos egoístas. Então, Pedro falhou feio, mas foram os três que estiveram mais perto de Jesus. E Jesus os amou até o fim. Jesus os perdoou, e foram eles que tiveram um ministério mais profícuo e abençoado. Tiago, é verdade, morreu cedo. Herodes mandou matar com a espada, mas João e Pedro tiveram um ministério extraordinário. Mas o texto diz que todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Então cabe a mim e a você nos esforçarmos no sentido de, no mínimo, renovar a nossa mente e ter consciência de que não há outro meio de eu e você agirmos coerentemente com o ensino de Jesus e com a natureza que Ele nos deu, a nova natureza. É por isso que Pedro escreve assim, mostrando que o amor deve ser sincero. 1 Pedro: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Ele enfatiza que uma vez que nós fomos purificados,
pela obediência à verdade. Não é que nós somos purificados porque obedecemos. Nós obedecemos uma verdade. A verdade é que Cristo é Senhor, Cristo é Salvador. Eles creram nessa verdade. Então, obedecer à verdade é crer naquilo que foi pregado a eles. E uma vez que eles creram, então, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, por crerem na verdade, receberem a verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Ele mesmo escreve, no capítulo 4, verso 8, que o amor perdoa muitos pecados. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O texto literal fala que cobre multidão de pecados. Qual é o sentido? O sentido é o seguinte: se quando eu e você exercemos a capacidade que Deus nos deu de amar, nós perdoamos. É como se os pecados não existissem. Os pecados que outras pessoas cometeram contra nós, todo o mal que fizeram contra nós, nós esquecemos. Eles não existem. É como se colocasse uma capa sobre eles e eles não são visíveis mais, eles não existem mais para nós. É por isso que a NVI traduziu. Aqui fala do que significa isso. Significa perdoar, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. É isso que a expressão cobre multidão de pecados significa. Mas vem a segunda exortação: odeiem o que é mal. Odeiem o que é mal. Há coisas que nós devemos odiar. Talvez você nunca tivesse parado para pensar que eu e você devamos abrigar ódio. Mas a Bíblia diz que eu devo amar, vocês devam amar todas as pessoas, mas diz que eu devo odiar. O que eu devo odiar? Eu devo odiar o mal, não as pessoas. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor. Para você amar o Senhor, você tem que odiar o mal. Não há como amar a Deus sem odiar o mal. E o texto diz: pois ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. Mas o que queremos destacar é: odeiem o mal, vocês que amam o Senhor. Amar o Senhor significa tomar uma posição diante do mal. Nós não podemos amar o mal e amar o Senhor, não há compatibilidade. Para amar a Deus eu tenho que odiar o mal. Amós 5,15 diz a mesma coisa: odeiem o mal, odeiem o mal. Salmo 101,9 diz que nós devemos odiar a conduta má. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Odeio a conduta dos infiéis. Eu posso odiar e devo odiar a conduta dos infiéis, mas não posso odiar o infiel. Eu sei que há uma linha aí muito tênue entre uma coisa e outra, mas nós temos que fazer essa distinção. O Salmo 119, 104 diz assim: ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade, todo falso caminho. Existem muitos caminhos falsos. Eu fiquei sabendo... Não vou falar. Melhor não falar porque
Bem, o Senhor odeia o roubo e toda maldade. Isaías 61, 8. Eu estou citando poucos textos na Bíblia que falam sobre o Senhor odiar. E vamos dizer que o Senhor odeia, não são muitas coisas não, mas uma só abrange tudo. Ele odeia o mal. Mas ele odeia, o texto diz assim: porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Toda a maldade já incluiu tudo. Mas ele diz claramente: eu, Senhor, amo a justiça, amo o que é reto, amo o que é direito, e odeio o roubo e toda a maldade. Também o Senhor diz que odeia o divórcio e a violência. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Se você examinar o contexto, vai falar daqueles homens que gostam de bater nas mulheres. O contexto é sobre a relação de um homem com uma mulher. E naturalmente fala de um homem que agiu violentamente contra a mulher e a ponto de manchar a sua roupa. Envolve até derramamento de sangue, ainda que não necessariamente tenha matado essa mulher. Mas significa que ele agiu com violência. E Deus está dizendo que odeia isso. Odeia o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos, e também odeia o homem, que aqui ele está odiando o homem, que se cobre de violência, como se cobre de roupas. É o homem que veste a roupa da violência. É como se ele pudesse incorporar a violência nele. Você pode dizer assim: mas como é que Deus pode odiar o homem? Ele pode, eu não posso. Por que Deus pode e eu não posso? Primeiro que Ele é Deus e eu não sou. E eu lembrei de um texto aqui, ele me fugiu assim, ó. Mas, bom, você trouxe outra vez. A Bíblia diz claramente que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas não diz que todos os homens serão salvos. E quando a pessoa escolhe o caminho da perversidade, o caminho da maldade, a Bíblia diz que a ira de Deus já está sobre essa pessoa. Vamos ver um texto que eu lembrei agora, não é o que eu queria falar antes. Está em João capítulo 3, versículo 36. O texto diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Existe uma ira sobre a vida de todo homem que pratica o mal. A ira de Deus está sobre todo homem que é pecador. E todo homem é pecador até que ele crê em Jesus. O texto diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida. A sentença de morte está sobre ele, a ira de Deus está sobre ele, a condenação está sobre ele, porque ele rejeitou Jesus. Agora eu não posso odiar, agora eu lembrei do texto. E o texto está em Tiago, e
Tiago fala de julgamento. E agora, para achar esse texto aqui, que vai ficar... eu não sei, na verdade, eu nem vou procurar também não. Mas o texto diz que no momento em que é sobre a ira, que a ira não produz, é no capítulo 1, já achei. Capítulo 1, a partir do 19. Meus irmãos, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A minha ira não produz a justiça de Deus. É por isso que eu não sou e nem posso ser um justiceiro. Eu não posso me vingar com as minhas próprias mãos, porque a minha ira não produz justiça, a justiça de Deus, porque eu não sou Deus. Eu não sei como aplicar a ira de Deus, eu não sei como punir o ímpio, eu não sei como punir o mal, mas Deus sabe. Por isso que ele diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Eu, Deus, retribuirei. Eu não posso fazer isso. Então o Senhor odeia todo o mal. Agora vamos ver Provérbios 8, 12 e 13. Aqui nós temos um trecho que fala da sabedoria. É como se a sabedoria de Deus adquirisse uma personalidade. E o texto diz no verso 12: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Aí a sabedoria fala: odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. E quando a sabedoria fala, é Deus falando, porque a sabedoria é de Deus. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. E depois ela diz: odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. São coisas que o Senhor detesta, são coisas que o Senhor odeia e que eu e você devemos odiar também. Por isso, a segunda exortação é odeio o que é mal. E a terceira exortação é o oposto: apeguem-se ao que é bom. Apeguem-se ao que é bom. Outra versão diz: apegai-vos ao bem. E uma outra diz: apegando-se ao bem. Nós estamos falando sobre o amor autêntico, o amor sincero. E esse é um bem ao qual eu devo me apegar. Nós devemos, pois, apegarmos-nos e agarrarmos ao bem, buscarmos o bem, porque é isso que caracteriza Deus e a ação dele em nossa vida. Nós podemos sempre escolher entre o bem e o mal. Eu vou ler um trecho em que não usa as palavras o bem e o mal, mas usa a palavra a vida e a morte. Porque todo mal redunda em morte. E quando eu estou na prática do bem, significa vida. Eu não tenho vida porque pratico o bem, mas porque eu tenho vida, eu pratico o bem. Ficou entendido? Eu não tenho o bem, não. Eu não tenho vida porque pratico o bem, mas porque eu tenho vida, eu pratico o bem. Ficou claro? Deuteronômio 30, 15 a 20. Vem aí o próximo, pode passar. Isso é lá no final do discurso enorme que Moisés fez para o povo que estava prestes a atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Depois de peregrinar durante 40 anos no deserto,
Então, ele está quase terminando de dizer ao povo tudo que ele diz no livro de Deuteronômio. Então ele diz: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. O Senhor é a sua vida. Se Ele é a minha vida, eu devo me apegar a Ele com todas as minhas forças. E lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Olha, se isso era verdadeiro no Velho Testamento, muito mais agora no Novo. Se era realidade na velha aliança, e se podia escolher entre o bem e o mal, muito mais hoje. Hoje nós temos o bem em nós, se temos Cristo, e cabe a nós escolher na mente fazer o bem, porque o poder está em nós, pelo Espírito que nos foi dado. Então é uma escolha, é uma decisão. Quando eu escolho amar, quando eu escolho perdoar, quando eu escolho obedecer a Deus e eu caminho nessa direção, eu começo a sentir amor e o perdão é derramado. As minhas atitudes serão coerentes, porque eu me adiantei, eu tomei a decisão, eu escolhi fazer o que Deus manda, e quando Ele manda eu fazer, Ele me capacita para eu fazer. Mas hoje existem muitas coisas que as pessoas chamam de bem, quando na realidade são coisas más. E a palavra de Deus nos adverte para esse perigo. Pode ver o próximo aí. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Existe isso? Existe. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Em Romanos, no capítulo 1, nós temos uma séria advertência. Onde diz que Deus, capítulo 1, versículo 18: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. São aqueles que pegam a verdade e é como se eles suprimissem a verdade. Isso é verdade, então vamos acobertar. Então no lugar a gente coloca a mentira. Isso é justo, então vamos colocar a injustiça no lugar. São pessoas que, para fazerem isso, elas negam que Deus existe. Vocês podem ver o contexto e vão descobrir isso. Para elas continuarem em paz com a consciência delas,
elas dizem que o mal é bem e dizem que o bem é mal. Então, se Deus não existe, se Ele é a invenção dos homens, é uma mentira, então eu posso fazer o que eu quero. Então eu posso praticar o mal que eu quero e dizer que é bom, porque eu que escolho fazer o que eu quero e eu é que decido se isso é bom ou mal. Mas se você pertence a Deus, não é o que você acha que é bom que vale, é o que Deus diz que é bom. Isso é que é bom. E o que diz que é mal, é mal. E a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Se andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, o único meio de nós sabermos o certo e o errado é através desse livro. É verdade que todos nós temos consciência no nosso interior, especialmente se somos salvos e regenerados, do que é certo e do que é errado, mesmo sem ler a Bíblia. Mas aqui nós temos a Bíblia, temos aquilo que Deus coloca no coração de cada um de nós, aquilo que está aqui codificado, aqui está revelado. E o que está aqui codificado deve bater com o que está aqui descodificado. Aquilo que está escrito, aquilo que está claro. Então é isso que eu tenho que fazer, é isso que é o certo. Agora eu não posso ficar torcendo a palavra de Deus. As pessoas dizem, olha, não é bem assim, não é assim que Deus quis dizer. Então, vamos para a quarta exortação. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. A tradução literal é no amor fraternal de uns para com os outros. Aliás, não é assim. O texto que eu li diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. A tradução literal desse texto é literal, no amor fraternal de uns para com os outros, vírgula, afetuosos. É assim que é o grego, como é colocado. O Novo Testamento foi escrito de uma maneira muito simples, não tem meios de explicar, tamanha simplicidade, é essa que está lá. No amor fraternal de uns para com os outros, afetuosos. Agora vamos ver o significado dos termos empregados. O amor fraternal, a palavra é Filadélfia. Fila vem da palavra filos, que significa amor entre irmãos. Aliás, é o amor. Delfia é irmãos. Então é o amor entre irmãos. É isso que significa Filadélfia. Agora depois diz, no amor fraternal, de uns para com os outros, afetuosos. Assim é o termo literal. E a palavra é filostorgoi. Envolve a palavra filos, que é amor, e mais uma outra palavra que significa amor natural, o amor entre pais e filhos, ou entre filhos e pais. Então, é verdade que existem muitos pais que odeiam filhos, há muitos filhos que odeiam seus pais, mas isso não é natural. O natural é os pais amarem os filhos, cuidarem dos filhos e se desdobrarem pelos filhos. Isso é o natural. E os filhos devem também, de igual modo, amar os seus pais. Então, aqui nós devemos amar como irmãos e afetuosamente como pais amam seus filhos, com afeto, com ternura, é algo assim, não é algo superficial, não é um relacionamento assim superficial. Oi, tudo legal? Tá, tudo bem? Eu sei que muitas vezes
eu acabo, por N razões, não tendo um relacionamento com as pessoas que eu devia ter. Até por causa de uma vida corrida e N coisas, né? Eu já disse para vocês, eu conheço uma irmã aqui que, eu não vou citar o nome dela não sei se ela está aqui não, mas ela não é muito diferente de mim não. E essa irmãzinha, ela chega, se ela quer falar com você, ela não vê ninguém. Ela chega lá e vai direto em você, e fala com você e sai. Quando está quem estiver aqui, ela nem vê. Eu faço a mesma coisa. E depois que eu faço, eu morro de vergonha. Porque depois eu lembro, eu falei, tinha muita gente lá que eu nem cumprimentei, nem vi, mas eu estou com a cabeça a mil, minha cabeça está lá em outros lugares. Eu tenho uma facilidade muito grande de viajar. Então eu viajo, às vezes a Bia quer falar comigo e ela fala, depois fala, você está ouvindo? Eu falo outra vez, ela fica por conta comigo por causa disso, porque eu não estou prestando atenção. Mas não é por maldade, é porque minha cabeça está em outras coisas e eu me desligo totalmente. Às vezes eu fico pensando até que de certa forma eu sou como um autista. É verdade, eu me desligo assim com uma facilidade tremenda. Para você conectar comigo não é uma coisa fácil não. É uma coisa assim, eu não sei explicar isso não, mas o fato é que o que o texto está dizendo é que eu e você não podemos amar um amor assim superficial. Não é isso que caracteriza a igreja. O que caracteriza a igreja é um amor bem, é chegar junto, é estar junto, é partilhar, é vivenciar, é participar, se envolver. Claro que nós podemos fazer isso de uma maneira muito melhor nas células, porque proporciona, o número de pessoas é menor e a célula existe para isso também. Mas no trato uns com os outros, nós precisamos realmente amar assim afetuosamente, como irmãos, e sermos, como o texto diz, afetuosos como pais a seus filhos. Esse é o amor que nós devemos ter na família cristã. E o último ponto, eu já queria ter acabado, deixa eu ver se vai dar. Eu acho que vai, senão vai ficar meio quebrado. A quinta exortação: prefirem dar honra aos outros mais do que a si próprios. O que significa isso? É uma coisa que normalmente não é muito natural, não é muito humano. Normalmente as pessoas gostam de ser elogiadas, serem enaltecidas, serem reconhecidas, serem reconhecidas. E isso é bom e é desejável, mas o texto diz que nós devemos preferir fazer isso com outra pessoa do que fazerem isso conosco. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. É claro que não fica bem eu dar honra a mim, mas eu devo dar honra às pessoas. Essa é a razão pela qual muitas vezes chamamos pessoas aqui para honrá-las. E às vezes é difícil fazer isso, porque às vezes você lembra de fazer isso numa situação e você esquece de fazer numa outra, e a pessoa, isso foi feito nessa ocasião, mas não foi feita naquela. Acontece. Infelizmente, o pastor de vocês tem muitas falhas, e entre elas essa aí. E nem sempre eu me lembro. Às vezes você me dá um aviso para fazer, eu falo, você escreve para mim porque eu não esqueço. Eu ponho ele aqui em cima, eu vejo o aviso e eu não faço. Acontece. Bom, vamos tentar entender isso sem demora. Considerem os outros superiores a si mesmos. Essa é a recomendação do próximo texto.
Filipenses 2:3b. Considere os outros superiores a si mesmo. Isso é uma coisa que tem a ver com Romanos, onde diz: prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprio. E aqui ele diz: considerem os outros superiores a si mesmo. O que significa isso? Não significa você considerar: fulano é melhor do que eu, e então eu não vou fazer isso porque eu não faço tão bem quanto ele. Ou não, até que aí não estaria muito ruim, não. Pior é quando você entra naquele buraco e diz: eu não presto para nada, porque eu não sou como fulano, porque eu não faço o que fulano faz. Isso aí é negativo, e não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando que você tem consciência do que você é, do que você pode em Cristo Jesus, e que você reconhece também que o outro pode, e o outro às vezes pode realmente mais do que você. E você vai ficar alegre porque Deus separou alguém que faz melhor, o que tem que ser feito do que você. Mas isso não traz dor, não traz tristeza. Porque se trouxer dor, você está doente emocionalmente, você precisa de cura emocional. Então não é: eu sou um pobre coitado, céus, Não é isso. O contexto em que se está fala de humildade. Eu vou ler e com isso eu encerro. O texto Filipenses 2, de 1 a 8. Paulo diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completa a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Depois ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. É nesse contexto que está dito esse texto. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar. Não, eu sou Deus e eu não vou me rebaixar, não. Não, ele deixou a glória dele, veio como homem. Por isso que ele diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser escravo. Literalmente é isso que o texto diz: tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Significa ter a humildade de reconhecer que existem pessoas que são melhores do que você em determinadas áreas, em determinadas circunstâncias. Significa que há momentos em que você está na posição de liderança e há momentos em que você está na posição de alguém que tem que obedecer a alguém que está na liderança e que está liderando muito bem, talvez melhor que você. Mas é ver isso com bons olhos e ver isso como um corpo onde cada um tem uma função, onde cada um pode exercer o seu ministério e ficar feliz de ser participante de um todo que Deus faz que funcione harmoniosamente. Então, para darmos mais honra aos outros do que a nós mesmos, é preciso que nós estejamos livres em Cristo, reconhecendo que na realidade eu não tenho de que me ufanar, porque se eu sou alguma coisa, eu sou porque o Senhor me deu. E se não sou, é porque Ele não me deu. Deu para o outro tem, faz bem, glória a Deus por isso. Se
Se Ele me deu e eu faço, a Bíblia diz que eu não faço nada mais que a minha obrigação. Se Ele deu para o outro e o outro faz e faz bem, eu vou me alegrar, porque eu acho que eu não conseguia fazer como Ele faz o que Ele faz. Então, para darmos mais honra aos outros, é preciso que nós entendamos que eu e você não somos nada. Nós somos apenas veículos, instrumentos nas mãos de Deus para fazer aquilo que Ele nos chama a fazer. Então hoje nós vemos 5 exortações relacionadas ao amor no contexto do corpo de Cristo. Primeira exortação, o amor deve ser sincero. Segunda exortação, odeiem o mal. Terceira exortação, apeguem-se ao que é bom. Quarta exortação, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Quinta exortação, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Para darmos ouvidos a essas exortações, nós precisamos permitir que a nossa mente seja renovada e pensemos de acordo com a palavra de Deus.